Vamos para a palavra do Senhor? Abre a sua Bíblia ou acompanhe a leitura no telão. João capítulo 8, versos 10 e 11. João capítulo 8, versos 10 e 11. Onde a Bíblia diz assim: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, Pai, e te pedimos, Espírito Santo, traga, Senhor, a revelação da Tua palavra, Pai. Traga, Senhor, o pão vivo dos céus até nós hoje, Pai. Não nos permita, meu Deus, ouvir apenas da sabedoria humana. Não, Senhor, nós não queremos ouvir argumentos humanos, nós queremos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. É a Tua palavra, Senhor, que acessa as divisões da nossa alma e do nosso espírito. É a Tua palavra, Senhor, que nos compreende por inteiro. É a Tua palavra que nos transforma. Por isso, Senhor, nós clamamos nessa noite, Senhor. Fala conosco, nos faça sair daqui, Senhor, nessa noite, transformados pelo poder da Tua palavra. Eu oro, Senhor, humildemente e te peço, Senhor, fala através de mim e apesar de mim, Senhor. Eu sou apenas um canal, humilde servo, meu Deus. Então eu oro, Senhor, para que o Senhor fale poderosamente com a Tua igreja, assim como, meu Deus, o Senhor falou também ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, dar um aplauso ao Senhor Jesus e um grito de júbilo, de alegria. Aleluia! Aleluia! Irmãos, para nós contextualizarmos, entendermos o que estava acontecendo aqui, nesse momento, desse texto que nós lemos, né? Jesus ele estava retornando do Monte das Oliveiras, de um tempo, né, de oração, como ele fazia de maneira costumeira, e ele ainda de madrugada volta para o templo, né, antes do sol nascer, antes de amanhecer o dia. E a Bíblia diz que uma multidão já se aglomerava ali para ouvi-lo falar. E junto com a multidão, de repente, eles ouvem lá um burburinho, um alvoroço. E o que era? Eram os escribas e os fariseus, né, religiosos, trazendo uma mulher que, segundo eles, havia sido apanhada em adultério, apanhada em flagrante, cometendo adultério. E eles trazem aquela mulher até Jesus, né, e vem ali rompendo a multidão e chegam até Jesus, e eles lançam lá aquela mulher e também destilam ali todas as acusações que haviam contra aquela mulher. E quando eles fazem isso citando a lei. A lei que lá em Deuteronômio 22 diz que se alguém fosse apanhado em adultério, deveria sim ser levado para apedrejamento. A sentença era a morte para alguém que era pego em adultério. Porém, o texto lá de Deuteronômio 22, a lei dizia que deveriam ser trazidos tanto o homem quanto a mulher para serem condenados, julgados e condenados. Porém, os religiosos não trazem o homem e a mulher, eles trazem apenas a mulher. E aí a pergunta que a gente faz é: por que eles trouxeram só a mulher? Por que não trouxeram o homem? Né? Por que o homem não veio também? E aqui a gente começa a entender qual era a trama que existia ali. A grande verdade é que os fariseus e os escribas, eles não estavam importando muito com a lei, não era o zelo pela lei que havia motivado-os a passar a noite inteira arquitetando e talvez se esgueirando ali para encontrar aquela mulher cometendo adultério e pegá-la em flagrante. Talvez a motivação não era essa. Eu creio que a motivação não era o zelo pela lei, mas a motivação era preparar uma armadilha para Jesus. O que eles queriam? Eles queriam condená-lo. E ali havia uma situação muito difícil para Jesus, porque ele estava diante de um dilema. Se Jesus dissesse: a mulher deve ser absolvida, nós não vamos condená-la, então ele iria contra a lei de Moisés, perderia sua autoridade diante do povo. Se ele dissesse
vão condenar, atirem a pedra e vão apedrejá-la, porque é assim que diz a lei. Ele iria contra Roma, porque havia também uma lei romana que proibia os judeus de fazerem apedrejamentos, né, de fazerem essas condenações públicas e esse tipo de situação. Então, se Jesus fizesse isso, ele ia contra Roma e poderia também ser preso. De uma forma ou de outra, os religiosos poderiam alcançar, atingir ali seu objetivo. Então, por isso, eles não trazem, né, talvez o homem também. E aqui eu me pego, o texto não diz isso, mas eu, enquanto li o texto, eu falava, mas por que não trouxeram o homem? Talvez, quem sabe, poderia talvez até ser um deles, ou talvez uma personalidade que eles queriam proteger, alguém que fosse publicamente conhecido e eles não queriam expor. Mas quem foi exposto diante dessa situação? Os próprios religiosos. Quando Jesus confronta e revela a intenção do coração deles. O que eu quero, em nome de Jesus, assim como o Senhor falou no meu coração enquanto eu li esse texto e o Senhor falou muito comigo, eu queria que você olhasse para esse texto e visse, não somente o pecado daquela mulher, porque de fato, ela estava em pecado, havia sido apanhada em flagrante, então isso eu acredito que não há um questionamento, de fato ela estava pecando, isso é notório no texto, mas eu queria que você observasse junto comigo o amor de Jesus que foi derramado sobre aquela mulher. Por isso, quando eu li o texto, uma coisa me saltou aos olhos, né? Me chamou muita atenção. Talvez você olhando na sua Bíblia aí agora, quem está com a sua Bíblia aberta, olha a tradução da sua Bíblia, né? Qual é o título que está aí nesse trecho da sua Bíblia? Tem um título, né? Todo texto na Bíblia, você vê lá, tem um título. E aqui eu abro um parênteses para te falar que esses títulos, eles não fazem parte do texto sagrado, da revelação. Eles foram incluídos ali pelo tradutor da Bíblia, assim como capítulos e versículos, para tornar mais pedagógico a nossa leitura. Então, esse título, ele não faz parte da Escritura. Por isso eu, humildemente, olhando o texto, pensei comigo, eu falei, talvez o melhor título para essa passagem não fosse, assim como está na sua Bíblia aí, a mulher adúltera, ou algumas têm a mulher pecadora, né? Eu olhei para o texto e eu só vi perdão, eu só vi amor. Então eu disse, talvez o melhor título aqui fosse a mulher perdoada. A mulher perdoada, né? E esse é o título da nossa ministração, a palavra hoje, a mulher perdoada. Porque nesse texto nós vemos a manifestação graciosa do perdão de Jesus. Como que Jesus age quando um pecador vem até ele? O que acontece quando um pecador, com toda a sua carga de pecado, chega até Jesus, está diante de Jesus, o que acontece? E olhando para essa situação, o que me veio ao coração foi aquele ambiente onde muitas vozes estavam falando ao mesmo tempo. Não só as vozes das pessoas, mas existiam algumas vozes que estavam falando muito alto, estavam gritando ali. Quais vozes eram essas, Nery? Eu quero que você acompanhe comigo no texto, para nós vermos que vozes eram essas que estavam falando ali naquela situação. A primeira voz que nós observamos aqui é a voz dos acusadores. A voz dos acusadores. Aí no versículo 4 de João, capítulo 8, ele diz, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Havia dúvida de que ela estava cometendo adultério? Não, foi pega em flagrante. Mas há uma voz que acusa, há uma voz que aponta o erro, há uma voz que aponta a condição daquela pessoa. Quem eram esses acusadores? Quais eram essas vozes que estavam acusando aquela mulher? A primeira delas, a voz dos escribas e dos fariseus, a voz dos religiosos legalistas. Irmãos, a religião legalista é a responsável por matar tantos que desejam se aproximar de maneira genuína e pura de Jesus. O próprio Jesus fala isso. Olha o que a Bíblia diz, lá em Mateus 23:13. Jesus falando sobre essa mesma classe de religiosos, os escribas e fariseus, ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Diga comigo, hipócritas.
Tem que falar assim, igual eu, hipócritas. Já te digo por quê. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Sabe o que essa classe de religiosos, a religião legalista, ela faz, irmãos? Ela aponta no outro o pecado que ela mesma está cometendo. Por isso que Jesus chama eles de hipócritas. E aqui, para parecer mais teológica e inteligente a minha palavra, eu peguei o original da palavra hipócritas. Vem do grego, Hipócrates. Sabe o que era Hipócrates? Aqui, um ator, alguém que encena, alguém que representa um papel. E é isso que muitas vezes a religião legalista faz. Ela vive uma encenação, ela se apresenta como defensora da lei, dos princípios, mas, na verdade, dentro deles, muitas vezes, há algo pior do que o que existe externamente. Então, por isso, Jesus aponta esses e diz: hipócritas, vocês são hipócritas. Irmãos, mas o mais terrível disso é que, quando a gente olha para essa situação, talvez a gente pode se identificar muito com aquela mulher, né? Aquela mulher que estava sendo acusada, injustiçada. Mas eu não sei você, mas eu, quando li esse texto, eu olhei e eu vi Jesus apontando para mim e me mostrando que muitas vezes eu estive nesse lugar. Eu estive nesse lugar não só de alguém que foi acusado, mas também de apontar os outros, de acusar o erro dos outros, quando, na verdade, dentro de mim, eu sou o pior dos pecadores. Como disse o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo se admitiu, né, dizendo: eu sou o pior de todos os pecadores. Então, como nós podemos ocupar esse lugar de apontar os outros, de acusar os outros? E o pior, que é não só apontando a condição das pessoas, mas às vezes atrelando o pecado à identidade delas. Não muitas vezes dizendo que alguém está mentindo, ou acusando, denunciando o pecado delas. Não, nós apontamos a pessoa, e crucificamos a pessoa, e apedrejamos a pessoa. Nós, como igreja, somos chamados sim para denunciar o pecado, irmãos. Mas quem trata com o pecador é Jesus. Quem trata com o pecador é Jesus. Lá em Mateus 7, a Bíblia diz exatamente isso. Como que eu posso ocupar esse posto de juiz, se só Deus pode fazer isso? Então, eu fui chocado quando eu li o texto e eu disse: Deus me perdoe, porque muitas vezes eu também estive nesse lugar dos escribas e fariseus, apontando, acusando, denunciando pessoas. Mateus 7,3, quando ele diz: por que vês o argueiro no teu olho, ou melhor, no olho do teu irmão, mas tu não reparas a trave que está no teu próprio olho? Então, haviam esses acusadores ali, e o primeiro deles era essa classe, a classe dos religiosos legalistas, os escribas e os fariseus. Às vezes, dentro da religião, ou por causa da religião, nós achamos que ao acusar e denunciar e apontar o pecado, nós vamos trazer alguém para Jesus, porque nós vamos revelar. Irmãos, quem convence o homem do pecado e o juízo é o Espírito Santo. Alguns anos atrás, eu estava em São Miguel do Guamá. Eu tenho irmãos que moram lá, um irmão que mora lá, e eu fui visitá-lo com a família. E aí, no final de semana, no sábado, nós fomos até Salinas. Quem conhece Salinas aí? Aquela praia maravilhosa. E nós fomos em Salinas, em família, passar o dia. Quando no final do dia, nós íamos retornar. Meu irmão ainda não é convertido, ainda não faz parte da família, da fé. E ali ele foi beber, e ele estava bebendo. E quando foi na hora de nós voltarmos, ele estava embriagado, né? Estava visivelmente embriagado. E aí eu me ofereci para vir dirigindo o carro dele. A Pieira veio com as meninas dirigindo o nosso carro, e naquelas quase 2 horas que a gente veio ali dirigindo e dentro do carro conversando, eu vim evangelizando e plantando sementes no coração dele. E eu me lembro do meu irmão ter olhado para mim e ele disse: Nery, cara, isso é muito massa, lindo demais, mas eu ainda não vou para a igreja agora, Nery, porque eu bebo,
eu fumo, e se eu for para a igreja agora, como é que vai ser? Porque as pessoas vão olhar para mim, e eu bebendo, fumando. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou parar primeiro de beber, eu vou parar de fumar, aí depois, aí eu vou para a igreja. E aí falei para ele, eu falei assim, meu mano, mas você por conta própria, você não vai conseguir, cara. Porque quem capacita para vencer o pecado é Jesus. Jesus quer que você venha exatamente para isso, para que Ele te ajude a vencer as amarras do pecado. Nós não podemos sozinho, você não vai conseguir. Vem para Jesus, Ele te ajuda a superar isso, cara. E aí ele com os olhos assim, meio lacrimejando, cheio de água, ele foi e disse assim, Nery, pois escreve o que eu vou te dizer. Quando eu for para a igreja, em 2 anos eu vou ser logo pastor. Aí eu disse, ei, Pedro, menino, 8 é 80. Mas eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo. E hoje, quando eu estava meditando nisso, me veio ao coração, sabe? Porque muitas vezes nós queremos apontar o pecado e denunciar o pecador, e nós queremos apedrejar, e nós fazemos o papel desse religioso legalista, do escriba e do fariseu, e nós distanciamos, fazemos o que próprio Jesus disse aqui, ó, vocês não entram e nem deixam os outros entrarem. Nós precisamos calar a voz, essa voz de acusação. Quais eram os outros acusadores que estavam ali presentes? Havia também a multidão. A multidão certamente também estava com a pedra na mão. A multidão talvez não eram da classe dos escribas e dos fariseus. Deixa eu beber água aqui, irmão, que a minha fonoaudióloga está mandando. Mas estavam ali preparados para a voz de comando, e quando dessem a voz de comando, certamente eles também lançariam as pedras. Qual é o pecado da multidão? Ei, deixa eu te falar, tanta gente hoje sofre, irmãos, e eu já vi casos de pessoas tirarem a própria vida por causa da opinião pública, por causa das pessoas. Hoje, em dias de redes sociais, às vezes a gente não pensa, a gente não calcula o poder destrutivo que tem um comentário nas redes sociais, um comentário na internet. Mas quando você faz isso, é como alguém que está com a pedra na mão e decide lançar. Então quando eu estava estudando essa palavra, também fui confrontado, porque eu também me vi no lugar da multidão. E eu afirmo para vocês, queridos, a voz do povo não é a voz de Deus. Se você está nessa posição de acusado, talvez de olhando ao teu redor, e as pessoas te criticando, e as pessoas te apontando, ei, deixa eu te falar, o que importa não é o que a multidão fala a teu respeito, o que importa é o que Jesus diz que você é, quem Jesus diz que você é, isso é o que importa. Então talvez Deus te trouxe aqui hoje, para que você, se está na condição da multidão, deixe a pedra cair, solte a pedra, tá? Se você está na posição de acusado, então largue de ouvir, pare de dar ouvidos, pare de se importar com comentários de redes sociais. Ei, esse não é você. Comece a ouvir, irmãos, os comentários do céu a teu respeito, que estão todos escritos na Bíblia. Tem gente que está lá nas redes sociais esperando, ansioso por um comentário. Vai para a Bíblia, irmão. Deus já escreveu tantos comentários a teu respeito. Existia uma outra voz ali também falando e acusando aquela mulher. Que voz era essa, Nery? A voz da consciência. Não era só os religiosos, não era só a multidão, mas a consciência dela também exercia esse papel e acusava. Por quê, Nery? Ela sabia o que ela tinha feito, ela sabia a conduta, qual era a posição em que ela se encontrava. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Talvez a sua consciência, talvez não seja os religiosos, ou melhor, talvez ninguém nem saiba o que você fez, mas existe dentro de você uma voz que está constantemente te acusando. E o que é isso, Nery? A consciência, a voz desse acusador que não cessa, que está aí dentro de você. E essa voz só vai calar quando você ouvir a voz do próprio Deus falando a teu respeito. Lá em Romanos capítulo 2, dos versos 14 e 15, o texto diz:
Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Há escrito no coração de cada um o que Deus pensa. Então, a consciência, mesmo que você não conheça os princípios, a sua consciência vai exercer esse papel e vai apontar o erro, vai apontar o certo ou o errado. Deus colocou isso no coração de cada homem. Qual é a nossa oração hoje aqui? Qual é a minha oração por você nesse primeiro ponto? É que o Senhor faça cessar todas essas vozes de acusação sobre a sua vida. Que o Senhor faça cessar, que haja um silêncio, assim como Jesus estava ali escrevendo na terra, e eu sei que naquele momento houve um silêncio, que Deus traga também esse silêncio, e todas essas vozes que te acusam, elas se calem. Irmão, e quando as vozes de acusação se calam, Deus faz isso, não é para dizer, ei meu filho, está tudo bem, pode continuar pecando, não tem problema, continue. Não. Deus faz isso porque Ele quer que você ouça a voz dEle e o que Ele diz a teu respeito. Qual é a segunda voz que falava naquele lugar? A voz da verdade. A voz da verdade. Nos versos 6 e 8, diz o seguinte: isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, olha o que Jesus diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire de pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Quando a voz da verdade fala, irmãos, algumas coisas poderosas acontecem dentro de nós. Quando eu oro e eu digo, Senhor, faz calar a voz dos acusadores e fala com a voz da verdade no nosso coração, é para que isso aqui aconteça. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A voz da verdade revela, primeiro, a nossa condição diante de Deus. Qual é a nossa condição diante de Deus? Será que eu tenho mérito? Será que eu sou justo a tal ponto de não precisar de Jesus, do seu socorro, do seu perdão? A Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 10 e 12 diz, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então qual é a tua condição? A minha e a sua condição é a condição de um pecador, carente, necessitado, desesperado por Deus. Aquela mulher, ela não liberou nenhum argumento, ela não argumentou, ela não se defendeu, ela não ousou se defender. Por quê? Porque ela entendia qual era a sua condição diante de Deus. A mesma condição que eu e você nos encontramos hoje, a condição de um pecador. Mas eu quero te dizer uma coisa, a sua condição não é a sua identidade. Eu vou falar de novo, a sua condição não é a sua identidade. Não é porque você está pecando que você é um pecador eterno e precisa ficar a sua eternidade ou a eternidade sem Deus. Não, você pode mudar isso hoje, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, faça isso, abra hoje os seus ouvidos para ouvir o que o Senhor fala a teu respeito, quem Deus diz que você é, não o que a voz da acusação está aí sussurrando no seu ouvido, no seu coração. Quando eu ouço a voz da verdade, ela faz um convite para o arrependimento, para eu sair dessa vida miserável de pecado, dessa vida de escravidão, e eu passar a ter um relacionamento de filho com Deus, desfrutando de tudo aquilo que Ele me prometeu, e já está à minha disposição. Qual é a chave para eu ter acesso a tudo isso, Nery? O arrependimento. E o arrependimento, ele pressupõe mudança de estado.
O arrependimento pressupõe uma mudança, uma transformação interior. A Bíblia diz no livro de Provérbios, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Em 1 João 1,9 diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Arrependimento. A voz da verdade hoje, ela nos convida para esse lugar de transformação, para esse lugar de mudança. Quando Jesus fala ali naquela ocasião, eu creio que Jesus fala para todos. A palavra que Jesus fala tem um efeito no coração daquela mulher. Quando ela ouve as palavras, quando ela ouve a voz da verdade, ela se rende, ela se cala, ela diz, eu não tenho desculpa, eu não tenho argumentos. Os escribas e os fariseus, quando ouvem a palavra, eles deixam as pedras. Eles largam as pedras e dão as costas. Deixa eu te falar, não era isso que Jesus queria. Como assim, Nery? Jesus não queria que eles deixassem as pedras, sim. Mas o problema, queridos, e esse é o problema ainda da nossa geração, é porque às vezes nós deixamos a pedra, mas nós continuamos com os fardos. Nós largamos a pedra no chão, mas nós viramos as costas para Deus e continuamos carregando os nossos pesados fardos. Continuamos carregando o pecado, continuamos aprisionados nele. Não é isso que Jesus quer, querido. Ele quer que você hoje largue a pedra no chão, mas Ele quer que você abandone esse fardo de pecado e tenha a sua vida transformada. Jesus quer provocar em você uma mudança de dentro para fora, transformar teu caráter, transformar teu coração, transformar tua mente. Hoje Ele quer produzir frutos novos dentro de você, inclusive frutos de arrependimento, que geram mudança, que geram transformação. É isso que Jesus quer fazer. Ele não quer que você ouça essa palavra e saia daqui hoje dizendo, ai, glória a Deus, eu não vou falar mais de ninguém nas redes sociais. Agora eu não vou mais comentar nas redes sociais falando de ninguém. Mas continue com os teus fardos. Continue aprisionado, preso no pecado. Não, Jesus quer fazer algo completo na sua e na minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Quando a voz da verdade fala, irmãos, Ele fala a todos igualmente. Ele não faz distinção de pessoas. Eu creio, eu sei, que enquanto essa palavra está sendo lançada, eu sei que ela produziu em mim um efeito. Talvez ela produza em um efeito e em outro resultado. Mas uma coisa eu te garanto, conforme a Bíblia diz, lá em Isaías 55, a palavra de Deus não volta vazia. A multidão ouviu a voz da verdade, houve um efeito. Aquela mulher ouviu a voz da verdade, houve outro efeito. Os escribas e fariseus escutaram a mesma palavra e produziram um resultado diferente. A pergunta que eu te faço é, qual é o resultado que essa palavra vai produzir dentro de você? O que essa palavra está produzindo, gerando dentro de você agora? O que ela está construindo ou destruindo? Mas ela precisa produzir um resultado. E eu creio que ela está produzindo. Quando nós ouvimos a palavra da verdade, irmãos, a voz da verdade revela muito mais do que a nossa condição. Ela revela o nosso destino eterno. Quando eu ouço Jesus falando, diferente de quando eu ouço a voz dos acusadores, que só apontam para a minha condição. Não, quando eu ouço Jesus, essa palavra da verdade, essa voz da verdade aponta para o meu destino eterno. Para onde é que eu vou? O que vai acontecer depois que acabar essa vida? É muito mais do que esses poucos dias que nós vivemos aqui. Lá em Marcos 16:16, ele diz que aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém aqueles que não crerem serão condenados. A voz da verdade, ela vai trazer essa clareza sobre os caminhos que existem diante de mim. E essa verdade é posta diante de nós aqui, agora. Nós também estamos escutando essa mesma palavra que a multidão, que os religiosos, que aquela mulher ouviram. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Está diante de mim. Eu posso fingir que eu não ouvi nada disso. Eu posso ignorar tudo isso e falar, uau,
que legal, que culto bacana, que igreja legal, e eu voltar para minha casa como se nada tivesse acontecido. Ou eu posso escutar essa palavra e falar, é a minha chance, eu não vou sair daqui sem ter a minha vida completamente transformada. E talvez, querido, você esteja pensando, Deus não está falando comigo hoje, essa palavra é para quem veio aqui pela primeira vez. Não. Vou falar mais uma vez, aquela palavra falou com a multidão, aquela palavra falou ao coração dos religiosos, aquela palavra falou ao coração da multidão, da mulher, ela fala com todos nós, irmãos. Assim como o título dessa palavra é a mulher perdoada, eu poderia dizer também que é o João perdoado, que é o Joaquim perdoado, o Hélito perdoado, o Nery perdoado. Essa palavra, ela fala com você, ela fala comigo. O que Deus está nos chamando? Ele está nos chamando para esse lugar de arrependimento, mudança, transformação. Aleluia. Está um pouco tenso, né? Deixa eu dar uma aliviada. Vamos lá? Quais são as vozes que estavam falando naquele ambiente? Qual era a primeira voz? A voz dos acusadores. Qual era a segunda voz? A voz da verdade. Uau, que tremendo, irmãos, quando nós ouvimos a voz da verdade, que revela quem nós somos, que Deus olha para você e diz, ei, filho amado. Sabe o que eu me lembro? Eu recordo quando o filho pródigo volta para a casa do pai, o pai poderia e teria todo o direito de dizer, saia daqui, rapaz, você não tem mais parte na herança, você já gastou tudo que você tinha, dê meia volta, vai embora. Mas o pai estende os braços e diz, filho, que bom que você voltou, estava com saudade de você, venha, tem um banquete preparado, vou matar um novilho cevado, vamos fazer uma festa, trocar tua roupa, tuas sandálias, colocar um anel de autoridade no teu dedo, aleluia. Porque a voz dos acusadores podem olhar para você e te denunciar, mas Jesus está com os braços estendidos hoje, dizendo, filho, faz o caminho de volta, vem para casa, pega a trilha, o caminho do arrependimento, porque tem um banquete te esperando. Qual é a terceira voz, queridos, que fala aqui nesse ambiente? A voz do perdão. A voz do perdão, ela grita. Nos versos 10 e 11, Jesus, erguendo-se e não vendo ninguém mais além da mulher, ele pergunta, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela responde, ninguém, Senhor. Então ele lhe diz, nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Irmãos, a voz do perdão, ela não ignora o pecado. Ela não ignora as nossas falhas. Pelo contrário, ela revela tudo isso. E ela faz isso de uma maneira tão amorosa que é impossível termos qualquer argumento contra. É impossível nós falarmos qualquer coisa contra, porque nós entendemos que aquela é a nossa condição e pronto. Mas quando você se submete a esse arrependimento e ouve a voz do perdão de Jesus, é maravilhoso, irmãos. É extraordinário. Por quê? Porque o perdão que Jesus tem para nós é um perdão completo. O perdão completo, ele vem com graça e misericórdia. Isso é extraordinário, irmão. Ali, quando Jesus alcança aquela mulher, ele faz isso de maneira graciosa e misericordiosa. Você sabe o que é graça? A graça é nós recebermos aquilo que nós não merecemos. A misericórdia é nós não recebermos aquilo que nós merecemos. Quando você é alcançado pela graça do Senhor, tudo aquilo que você não merece, você recebe. Você recebe o perdão quando você não merecia. Você recebe uma vida nova quando você não merecia. Você recebe a vida eterna quando nós éramos completamente indignos. Mas a graça libera tudo isso. Eu olho para mim, queridos, da família que eu vim, eu olho a esposa que eu tenho, a esposa mais linda do meu universo, maravilhosa. Eu olho para as minhas filhas, lindas, nasceram prematuras, quase 50 dias de UTI, de hospital, 21 dias de UTI, e hoje moças lindas, maravilhosas, de 1,70 m, ou 40 centímetros menos, 1,5 m, lindas, morenas, maravilhosas, e olho para tudo isso e digo, Senhor, isso é graça,
Eu não mereço isso, mas eu recebi e eu recebo porque Deus é gracioso. O perdão de Jesus é gracioso. Aleluia! Ao mesmo tempo eu vejo a misericórdia de Deus, porque tudo que eu merecia, eu não recebi. Eu merecia a morte, mas fui poupado. Eu merecia a condenação eterna, mas Jesus rasgou a minha dívida. Pegou o escrito de dívida que havia contra mim, rasgou, anulou. Ele fez o mesmo com você, querido. A graça e misericórdia para você também. A graça e misericórdia para todos aqueles que se dobram em arrependimento diante de Jesus. João 3,16 ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, porque era isso que nós merecíamos, mas tenha a vida eterna, que é o que nós não merecíamos. A graça e misericórdia para nós. Existe perdão completo à disposição de todos aqueles que buscam de todo o coração o Senhor. O que mais que a voz do perdão fala? O que mais que a voz do perdão gera? A voz do perdão gera transformação. Como eu disse, a graça, ela não é uma licença para pecar. Tem uma frase do Luciano Subirá, que eu gosto muito, que diz, está lá no livro Graça Transformadora dele, que fala, a graça não é uma licença para pecar, mas o poder de Deus para vencer o pecado. Eu volto ao testemunho, né, dessa conversa minha com meu irmão, é isso, irmão, isso é graça. Às vezes você está achando que você vai vencer o pecado sozinho, e você vai nessa luta com a força, a tua própria força, com a tua justiça própria. Ei, desiste. Você não consegue fazer isso sozinho. Jesus estava num discurso, e ele pregando, e ele falando, olha, você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue, e ele confronta a multidão que estava ouvindo, e todos meio que começam a achar muito dura aquela palavra, e eles vão se afastando, e todos vão embora, e ficam só os discípulos. E aí alguns deles ouvem aquela palavra e dizem assim, Senhor, mas é muito dura essa palavra, né? Como é que dessa forma alguém pode ser salvo? Jesus responde para eles dizendo assim, para o homem é impossível ser salvo, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Existe um bonde, um trem saindo para o céu, irmão. O nome desse trem é a graça. Então salta nesse trem. Jesus já pagou o bilhete, já pagou a passagem. Entra nesse trem. Por que nós vamos tentar com as nossas próprias forças? Sim, é necessário esforço. É necessário esforço, irmãos, para nós fazermos a nossa parte. Qual é a nossa parte? Trabalhar para o reino de Deus. Não é fácil, sabe? Quando a Bíblia fala que haverá recompensa para nós, essas recompensas elas não são conquistadas de maneira sem esforço. Não, as recompensas, o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Mas a salvação, o reino dos céus, ele é pela fé, irmãos. Ele é pela fé. Jesus já pagou o preço. Ei, se coloque debaixo desse lugar de misericórdia, de perdão de Jesus. Receba essa graça para não viver mais no pecado. Tem uma definição que eu gosto muito, que ela diz que quando você aceita Jesus, uma mudança acontece. Antes nós éramos pecadores, lutando para ser santo, e você não conseguia, e você pisava na bola, e você hoje parava de olhar a pornografia, e amanhã já voltava, e hoje parava de beber, e amanhã já não conseguia e caía, e você fica nessa luta. Por quê? Porque é um pecador, lutando com as próprias forças para ser santo e alcançar a santidade. Não é isso. Venha para Jesus, entregue seu coração por completo. Quando você recebe essa graça sobre a sua vida, aí você passa a ser um santo, lutando contra o pecado. Isso vira o jogo, isso muda o jogo da nossa vida. Aleluia! Em Tito 2, versos 11 e 12 diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Quem vai fazer isso? Quem vai te conduzir a ter essa vida, essa conduta? O Espírito Santo. Isso está disponível para todos. Hoje eu quero, em nome de Jesus, que você ouça essa voz, ouça a voz do perdão,
Ouça o que Deus está falando a teu respeito. Ouça o que Deus fala sobre você, quem você é, qual é o destino que Ele tem preparado para você. A dívida, a condenação, tudo isso já foi removido. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a voz do perdão também anula a dívida. Jesus olha para aquela mulher e diz: ei, mulher. E ele fala isso de uma maneira tão educada, né? Eu estava vendo, estudando, a mesma palavra que Jesus usa aqui para se referir àquela mulher, a mesma palavra que ele usa na cruz, quando ele olha para João e diz assim, quando ele olha para Maria lá, né? E diz: mulher, eis aí teu filho. É de uma maneira educada, senhora, né? Jesus está falando com aquela mulher e dizendo educadamente, não de maneira condenatória, não, mas de maneira amorosa. Ele diz: senhora, eu também não te condeno. Agora, escute essa frase que Jesus fala: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. O que ele está dizendo é: eu fiz o que eu deveria fazer na sua vida. Eu mudei o seu interior, transformei seu interior. Agora vá e não viva mais no pecado. Mude completamente a sua condição. Passe agora a viver como um filho, na mesa do rei. Abandone esse lugar de escravidão. Saia desse lugar. Venha para a mesa. Viva e assuma a postura de uma princesa, de um príncipe. Ei, você é essa princesa, esse príncipe, esse homem de Deus. Às vezes nós nos colocamos nessa posição, irmãos, e isso me constrange, de nós falarmos: não, eu sou anônimo, eu não sou líder na igreja, não ocupo nenhuma posição, não tenho um ministério. Então eu posso viver a vida que eu quiser. Se tiver uma festa no trabalho, eu posso sim, eu posso beber, eu posso fazer alguma coisa. E depois do domingo eu vou na igreja e eu vou vivendo a vida. Chega, para, irmãos. Jesus te trouxe para esse lugar para trazer perdão sobre a sua vida, para que você não viva mais uma vida de pecado, para que você se separe completamente para Deus. Se existe perdão completo, também tem que ter uma disposição completa de servir a Deus e buscar a santidade. Aleluia. Queria que você se colocasse de pé.